Olá, comunidade ICL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo, César Calejon, na manhã desse dia 8 de abril, terça-feira, agora precisamente 7 horas e 1 minutinho em ponto. Bom dia para você que está acordando agora, estamos no ar pelas redes do Eduardo Moreira, do ICL e pelas nossas redes afiliadas também para o Brasil e para o mundo inteiro também, por que não dizer para o mundo inteiro, né? Bom dia para você que está começando o teu dia, que está levantando, fazendo o café da manhã, ou que está na cama ainda acordando, já está no carro aí, enfrentando talvez o trânsito brabo de uma das grandes capitais do país, indo levar a criançada na escola. Vem com a gente, o dia está muito quente com notícias aí. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito da guerra comercial que foi começada pelo tarifaço do Donald Trump. Vamos falar também um pouco a respeito do Bolsonaro, o que acontece agora. Ele fez um ato aqui na Avenida Paulista, a questão da anistia, o julgamento que acontece a partir de agora, também novos nomes sendo julgados no STF a partir de agora, e vamos trabalhar um pouco todos esses temas com vocês ao longo da próxima hora. Eu estou substituindo o Panunzio hoje, difícil missão de substituir meu queridíssimo Panunzio, um beijo para ele, em breve ele estará de volta aqui com vocês, tá bom? Gente, vamos começar aqui, Alex, como é tradicional. Aliás, bom dia, Alex, para você também, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Bom dia, Calejon, tudo ótimo, e você, como está? Bem-vindo novamente. Eu tava louco para falar de futebol com você hoje, mas aparentemente não temos nenhuma grande novidade no meio futebolístico, verdade, Alex? Isso é verdade, ontem não teve nada. A única coisa que eu estou acompanhando é a Kings League, que é o campeonato do YouTube, e hoje tem a Libertadores com Botafogo e Carabobo, e alguns times da Sul-Americana como o Corinthians também jogando. Bem-vindo, Calejon, novamente, bom programa. Obrigado para nós, Alex. Vamos lá. Querido, vamos começar aqui com a meteorologia, tá? Para essa semana tem alerta de chuva e muita água, então tem aqui o Instituto Nacional de Meteorologia divulgando o informativo meteorológico para essa semana de 7 a 14 de abril. Tem previsão de chuva concentrada em grande parte da região norte, região nordeste, oeste da região centro-oeste e sul da região sul, tá? Durante essa semana, portanto, que começou ontem, os acumulados nestas áreas podem ultrapassar 80 milímetros, conforme essa figura aqui, que vocês veem aí, principalmente no sul e no norte do país, região centro-oeste aqui também, muita água, então fiquem atentos, tá? Se você me escuta de alguma dessas regiões, fiquem atentos. Já no interior da Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, além do norte de Minas Gerais, leste de Goiás e oeste de São Paulo, a tendência é de ocorrência de chuvas com acumulados abaixo de 20 milímetros, esses tons em azul que vocês veem no mapa aqui. É bastante água, mas nada que seja assim muito preocupante. Na região norte, o destaque vai para o Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e o norte de Rondônia, onde os acumulados de chuva poderão ultrapassar os 60 milímetros. Aí a coisa já começa a ficar mais preocupante, tá? Na região nordeste, a atuação da zona de convergência intertropical vai favorecer volumes significativos no norte do Maranhão e do Piauí, litoral do Ceará. No centro-oeste, a previsão é de chuvas mais localizadas sobre o Mato Grosso e o oeste do Mato Grosso do Sul, com volumes que podem superar os 50 milímetros. Nas regiões sudeste e sul, as chuvas podem oscilar entre 20 e 30 milímetros no sul de Minas Gerais e acima dos 50 milímetros em grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá bom? Então, essa é a atualização do que a gente tem de meteorologia para essa semana. Ao que tudo indica, deve fazer não vai estar tão quente, né? A gente já está entrando aí, está no outono já, então aquelas temperaturas mais altas do verão já foram superadas e a gente deve ter climas mais amenos ao redor do Brasil, tá bom? Gente, vamos para a capa do iclnoticias.com.br. Vocês já sabem, né? Você não tem o hábito de acessar o
portal do ICL Notícias todas as manhãs. Vocês estão perdendo, porque o iclnoticias.com.br traz as principais notícias do país, um time capitaneado pelo Chico Alves, baita time de craques, muitas vezes trazendo as principais notícias do país com dias de antecedência, considerando o que fazem os outros portais de notícias, tá? Então as principais notícias que a gente tem aqui no ICL nesse momento: Donald Trump ameaça tarifa adicional de 50%, Pequim promete resposta. A gente vai ver isso hoje, como é muito difícil trabalhar nesses termos com os chineses. Eu vou falar um pouquinho disso, como a China opera com base no confucionismo, uma filosofia milenar. É muito difícil, gente, intimidar os chineses nesse contexto que o Donald Trump está tentando avançar. A gente vai ver um pouquinho isso a seguir. A gente tem aqui ainda: corrente de solidariedade tenta tirar Asma dos bombardeios de Gaza. Esse é um texto da Heloísa Vilela. A Elo Vilela é a principal jornalista do país, jogando luz sobre o genocídio israelense/estadunidense em Gaza, que aí já se vão mais de 500 e tantos dias, se eu não me engano, quase 2 anos daqui a pouco, de massacre em Gaza. Dezenas de milhares de mulheres, de crianças, de homens sendo massacrados sistematicamente pelo exército israelense, e basicamente com a conivência do mundo inteiro, das democracias liberais que se diziam orientadas pelos direitos universais humanos, declaração a Carta das Nações Unidas e esse tipo de coisa. Então a gente vem acompanhando todo santo dia o genocídio do povo palestino. Eu vou para isso aqui em seguida, tá? E aí a gente tem aqui a coluna da Ajuda ao Piva: Exército veta ex-preso político em visita da ONU no quartel em que funcionou o DOI-CODE. A gente tem o Marcelo Rubens Paiva registrando ocorrência na delegacia sobre aquela agressão sofrida aqui em São Paulo durante o carnaval. Vocês lembram? Uma pessoa jogou uma mochila no rosto do Marcelo. A mochila chega a pegar no Maurício Arruda, que é diretor aqui do ICL, bate no Maurício e acerta o rosto do Marcelo Arruda. Outro artigo aqui: por que a luta para manter o foco virou ato de resistência nas escolas e na sociedade. Então aqui os colunistas, o João César de Castro Rocha, todo o time de peso, tá? E o conteúdo maravilhoso que o Chico Alves orienta, comanda a produção aí para vocês no site do iclnoticias.com.br. Isso dito, gente, eu quero trabalhar isso aqui com vocês. É um tema extremamente doloroso que, infelizmente, como eu disse, a gente já vai para o 2º ano. Este texto é da Elo Vilela e foi publicado hoje, agora há pouco, às 5 horas da manhã, 2 horas atrás, tá? Diz a Elo Vilela: corrente de solidariedade tenta tirar a Asma dos bombardeios de Gaza. Ela diz: não aguento mais. Ela viveu no Brasil dos 4 aos 18 anos de idade. Sobre o massacre em Gaza, questiona o que o mundo ainda está esperando. É o que eu questiono todos os dias também. É inacreditável. E o que está acontecendo em Gaza, gente, denota, por anos, isso tem a ver com tarifaço também, mas eu vou fazer esse raciocínio agora. Por anos, tentou-se dizer que a sociedade internacional, sob a égide do comando estadunidense, tentava-se dizer que, a despeito de todos os problemas, é melhor assim, porque a gente tem o mundo funcionando aí, como eu disse anteriormente para vocês, de acordo com parâmetros fundamentais de direitos humanos, com a Carta das Nações Unidas, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o que a gente tem em termos de direito internacional público e privado também, em alguma medida, mas sobretudo o direito internacional público, etc. O que o massacre, o genocídio israelense/estadunidense mostra de uma forma muito gráfica é que isso é balela, isso é conversa para boi dormir.
O principal regulador do mundo é o capitalismo anglo-saxão. E o capitalismo anglo-saxão cria uma hierarquia moral que te diz que alguns povos são descartáveis. Sobretudo os povos do sul e sobretudo a depender do tom de pele dessas populações. Então é óbvio que a população de Gaza está recebendo um tratamento absolutamente genocida e isso não gera nenhum nível de comoção, digamos assim, nas democracias liberais burguesas. Não tem o menor problema. Você imagina se a essa altura a gente tivesse dezenas de milhares de franceses mortos, dezenas de milhares de italianos, de canadenses, de japoneses, de neozelandeses. Então vocês imaginam como é que a sociedade internacional estaria reagindo a essa altura. Agora são palestinos, quando são povos da África subsaariana, quando são povos da América do Sul, tudo isso ganha todo um outro contorno e a coisa não reverbera da forma como ganharia ressonância se fosse, por exemplo, esse núcleo de Europa Ocidental, Estados Unidos e esses países que estão mais ao centro do capitalismo anglo-saxão no mundo, tá bom? Diz a Heloísa Vilela, gente, aqui. As bombas voltaram e o medo agora é ainda mais intenso, mas não é um medo qualquer. Eu não tenho medo de morrer, tenho medo de perder uma perna, quebrar o quadril. Aqui é preciso muita força de vontade para não ficar maluco, diz Asma Abu Gideon, desde que Israel abandonou o cessar-fogo e as negociações com o Hamas no dia 18 de março, depois de 2 meses de trégua. O som dos aviões sobrevoando a região onde Asma mora não para. Ele atormenta, os sobreviventes de Gaza durante as 24 horas de cada dia. Um ferimento grave na visão dela, prestem atenção o quão dramático isso é. É ainda pior do que a morte, porque vai tornar ainda mais difícil cuidar da família. Sem comida em casa, já que Israel impediu novamente a entrada de ajuda humanitária, ela não tem condição de alimentar os 4 filhos. Você imagine o que é você se ver às voltas com um genocídio e 4 filhos, não sabendo exatamente se a sua casa vai ser bombardeada, sem comida, sem água potável, sem nenhum tipo de infraestrutura civil disponível para que você cuide da sua família. Asma tem plena consciência de que o limite entre a lucidez e a loucura é cada vez mais tênue em toda a região. Aspas para ela, quando uma mãe pega só a cabeça da criança dela, o que você quer que ela fale? Esse foi o melhor exemplo que ela ofereceu para fazer o mundo entender a insanidade em que a família dela e de tantas outras mães vive hoje. Todas as vezes que a internet nos permite conversar, ela me faz a mesma pergunta: o que o mundo ainda está esperando? Eu vou parar por aqui, eu recomendo a leitura. Eu sei que é um tema extremamente duro para começar o dia, mas honestamente eu não posso me calar frente ao que continua acontecendo em Gaza. Eu paro por aqui, eu recomendo que vocês leiam o texto da Heloísa Vilela e eu aproveito para parabenizar a Heloísa Vilela pela disposição, pela coragem, pela técnica e pela importância do jornalismo que você faz. Elo, é uma honra lutar ao seu lado e tá aí o texto da Heloísa Vilela. Acessem esse texto da Elo no site do iclnoticias.com.br, tá bom? Gente, mas vamos dar uma girada aqui, antes da gente ir para o tema central, que é o tarifaço do Trump, que está gerando uma incerteza generalizada no mundo. Tem aqui uma notícia da Folha de São Paulo, não está assinada, é da redação isso aqui, foi publicado ontem, 7 de abril, 9 horas e 37 minutos da noite, a gente tem PM que jogou homem de ponte é indiciado sob suspeita de tentativa de homicídio. O soldado Luan Felipe Alves Pereira está preso desde dezembro. O caso ocorreu
com um motociclista em Cidade Ademar, aqui na zona sul de São Paulo. Vocês lembram o comandante dele? Eu não vou lembrar de cabeça o nome, vocês me perdoem. Chegou a dizer que a gente não entendeu muito bem o que pareceu ali, porque é um tipo de brincadeira. Foi assim que o comandante desse policial militar qualificou a ação de jogar um civil de cima de uma ponte, diga-se de passagem, um civil que não tinha nenhum tipo de ficha corrida, não tinha, ainda que tivesse, tá? Ainda que você seja um criminoso, você não pode ser executado sumariamente, porque, a meu ver, pelo menos aquilo ali é uma tentativa de homicídio, clara. Quando você joga uma pessoa que está rendida, desarmada, de cima de uma ponte, independentemente ela ter ou não ficha corrida, é uma tentativa de homicídio. Aí as imagens. Obrigado, Alex. É isso aí. Então o que vocês vão ver aí é a moto. O cara já teve a moto apreendida. Você tem um efetivo militar ali e a pessoa aparece no quadro agora de camiseta azul, rendido, prestem atenção. Ele não oferece nenhum tipo de resistência e ele vai simplesmente ser arremessado dessa ponte, que deve ter uns 4 metros de altura. É isso aí. Essa é a imagem que vocês veem aí. Aí, pode tirar, Alex, porque isso aí é outra coisa. Isso aí deu uma confusão. Aquela imagem no rio ali é outra coisa, tá? A pessoa sobreviveu. Não tem a ver com a imagem subsequente que vocês viram ali. Então, diz o texto, vou passar muito brevemente para a gente entrar no nosso tema central. A Polícia Civil indiciou ontem, segunda-feira, o soldado PM Luan Felipe Alves Pereira. Aí a foto dele, olha só, o policial Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos. Ele foi indiciado por suspeita de tentativa de homicídio, como eu disse, inequivocamente, por ter arremessado um jovem de cima de uma ponte na cidade Ademar, como eu disse aqui. Pereira está em prisão preventiva desde o dia 5 de dezembro no presídio militar Romão Gomes, na Vila Albertina, aqui na Zona Norte de São Paulo. Ele foi interrogado nesta segunda no local, mas afirmou que só falará em juízo. Assim que a Polícia Civil finalizar os trâmites do indiciamento, o inquérito será enviado ao Tribunal do Júri, onde um juiz analisará o caso. Ele poderá ter dar um prazo ao Ministério Público para que o órgão decida fazer uma acusação formal à Justiça. Pode pedir mais providências ou arquivar o caso. Então, gente, é importante, eu quis passar isso com vocês, porque é importante que a gente esteja a par do que está acontecendo aqui. Evidentemente, tem um nível de pressão popular e de escrutínio público que mexe o ponteiro de como casos assim se desenrolam. E eu não sou advogado, operador do direito, eu não sou jurista, formulador de doutrina, muito menos, mas me parece que é um caso inequívoco de tentativa de homicídio. Aí precisaria entender se aplicam agravantes, se tem qualquer tipo de qualificação por motivo torpe, impossibilidade de defesa. Precisaria conversar com um especialista, eu não vou me atrever a fazer isso aqui, mas é um caso que a gente vai ficar de olho, essa questão do PM que jogou um homem de cima da ponte, tá bom? Gente, vamos voltar aqui para o site do ICL Notícias agora para falar sobre o nosso tema central de hoje, que é o Trump levantando uma muralha tarifária e reescrevendo regras do comércio global, diz o Jan Bremer, que é o fundador da consultoria Eurásia, que é uma instituição muito forte aí nesse contexto de discussão de geopolítica global. Abre aspas pro Bremer, o presidente Trump se tornou o principal disruptor do consenso de Washington. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes esse termo, mas como a gente sempre se propõe a trabalhar pensamento crítico aqui no Desperta e no ICL de uma forma mais ampla, eu quero mostrar isso aqui, Alex, os 10 pontos centrais do que o John Williamson, que é talvez o principal formulador, o cara que cunhou, aliás, o termo consenso de Washington, determinou
para esse parâmetro. São 10 pontos principais, muito brevemente, vamos dar uma olhada nisso. Disciplina fiscal, evitando grandes déficits fiscais em relação ao PIB, você vê que já não é o caso, já não se aplica para os Estados Unidos, por exemplo, que opera deficitário. Ah, mas aí tem a questão do dólar, César, que é a principal moeda do mundo. Sim, não vou descer nesse detalhe, só estou, de fato, me atendo aos fatos. E eu vou explicar o porquê para vocês em seguida. 2. Redirecionamento dos gastos públicos de subsídios para uma ampla provisão de serviços essenciais, pró-crescimento e pró-pobres, depende pobre da onde, como educação, saúde e investimento em infraestrutura, reforma tributária, ampliando a base tributária e adotando alíquotas marginais moderadas, taxas de juros determinadas pelo mercado. Então, como é que isso vai orientar pobre? O mercado no Brasil, você tem 6 milhões, mais ou menos, o último dado da B3, se eu não me engano, era esse. 6 milhões de pessoas que investem, num país com 210, mais ou menos, 210 milhões de pessoas e uma força de trabalho, uma população de, sei lá, 103, 104 milhões de pessoas. Então, é uma parcela ínfima, que de fato investe no mercado de capitais. E isso que eu estou te falando de uma forma mais ampla. Quem manda no mercado mesmo é assim, talvez o 0,1% daí para baixo, 100 mil pessoas na melhor das hipóteses, tá? Taxas de câmbio competitivas, livre comércio, guardem isso que eu quero trabalhar isso com vocês, livre comércio. Nunca houve livre comércio no mundo. Se vocês pegarem a história de todas as superpotências que hoje são economias fortes no mundo, todas, gente, invariavelmente, investiram na indústria nascente e adotaram medidas protecionistas, em alguma medida. Se vocês pegarem, por exemplo, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, houve uma questão protecionista fortíssima, do Lincoln, por exemplo, porque o Norte queria tarifas e o Sul não, a despeito da grande abordagem que foi utilizada nesse contexto, foi o fim da escravidão. Se vocês pegarem o que Henrique VII fez, por exemplo, com a indústria têxtil da Índia, no Reino Unido, se vocês pegarem o que foi o colbertismo na França, os Guilherme fizeram na Alemanha, enfim, toda grande economia que hoje está consolidada adotou algum nível de tarifa, protecionismo, investimento em indústria nascente. Então, livre comércio é uma falácia do liberalismo para fazer valer os interesses dos atores mais fortes de um determinado contexto. Quando países como a China, por exemplo, começaram a equiparar esse jogo, já não interessa mais tanto o livre comércio, tá? Vamos adiante, Alex. Liberalização do investimento estrangeiro direto interno, privatização de empresas estatais, desregulamentação e segurança jurídica para direitos de propriedade. Então, quando o Ian Bremmer está dizendo aqui, o presidente Trump se tornou o principal disruptor do consenso de Washington, é isso que ele está dizendo aqui. Vamos avançar um pouco pro texto do ICL Notícias. Em carta a clientes, Ian Bremmer, cientista político estadunidense, que é o fundador e presidente do Eurasia Group, uma das maiores empresas de consultoria de risco do mundo, fez uma análise bastante crítica do tarifaço promovido por Trump e suas consequências. Trump aumentou drasticamente as tarifas médias dos Estados Unidos para mais de 22%. Então, vocês sabem, tem taxas básicas para países como o Brasil, levou 10%, e alguns outros países tiveram taxas mais expressivas, tá? Então, isso afetou severamente o comércio internacional, especialmente com a Ásia. A medida, batizada de Dia da Libertação pelo Donald Trump, Dia da Libertação, visa, segundo Trump, reposicionar os Estados Unidos como uma economia protegida, forçando outros países a aceitar as suas condições comerciais. Então é isso. Basicamente, a estratégia do Trump é forçar uma situação pela ameaça, pela imposição, pela força, para depois estabelecer negociações bilaterais no sentido de oferir algum nível de vantagem para os Estados Unidos.
Será que isso vai funcionar? Como que o nível de incerteza que isso gera no mundo pode afetar a própria presidência do Trump nos Estados Unidos? Então, abre aspas aqui pro Ian Bremmer. Estamos testemunhando o componente econômico do mundo G0. Os Estados Unidos não querem mais ser o líder global de um sistema multilateral de comércio livre ou o principal motor da globalização. Veja que comércio livre nunca existiu. Essa narrativa do Ian Bremmer também é muito conveniente, tá? Ser o motor da globalização até é verdade, porque os Estados Unidos e os seus aliados, principalmente o norte global, vêm há séculos massacrando o sul global no sentido de se colocarem numa posição de vantagem. Isso sim é verdade. Os dois componentes econômicos fundamentais da antiga ordem que os americanos construíram ao longo dos últimos 80 anos. Eu discordo do Ian Bremmer, como eu já falei aqui para vocês. Em vez disso, o presidente Trump se tornou o principal disruptor do consenso de Washington, isso parece que faz sentido, remodelando a ordem econômica em um sistema onde os Estados Unidos podem usar seu tamanho de mercado, o status de moeda de reserva global e o poder econômico coercitivo para forçar outros países a se submeterem às suas exigências, reduzindo suas próprias tarifas e redirecionando seus investimentos para os Estados Unidos. Agora, será que isso vai dar certo? Porque, primeiro, existe todo um tempo que construir, por exemplo, um parque fabril requer. Você não vai fazer isso e construir, por exemplo, indústria de transformação em um mês. Isso não funciona dessa forma, né? Você precisaria estruturar todo um planejamento para ser capaz de construir a infraestrutura que esse redirecionamento que o Trump está propondo requer. Não é algo tão simples no sentido de fazer isso do dia para a noite. Segundo, o processo do tarifaço implica um aumento do custo de vida. Tem um vídeo maravilhoso que o Edu Moreira me mandou ontem, do Robert Reich, depois vocês podem pesquisar, eu não tenho como passar isso aqui hoje para vocês, explicando de forma didática de que existem consequências. O custo de vida de uma família média, de classe média, dos Estados Unidos pode aumentar entre $1.200 e $4.000 por mês. Vocês imaginem que isso tem consequências seríssimas, inclusive para o capital político do Trump, para a popularidade do Trump. Então, haverá consequências, tá? E aí o Trump, me parece, Alex, que ele não entende muito bem o que está em jogo aí. Ou ele se faz de idiota. Eu vou pedir para o Alex colocar uma fala que eu separei, é um trechinho de 20 segundos em inglês e depois eu vou traduzir para vocês entenderem exatamente onde está a mentalidade do Trump nesse sentido. Roda aí, Alex, não sei se isso está na agulha já para a gente rodar, por favor. On tariffs, you just said with China. Who are you with? I'm with The Independent. Oh, that's good. It's on tariffs. You just said with China. Thank you. We charge them. We charge them as in we charge China, but the tariffs are paid eventually by American importers and consumers. No, they're not. No, I think they're paid for by the country. Então veja que loucura. Você tem um jornalista da The Independent, ele pergunta de onde que você é, porque o Trump é assim, dependendo ele não é um presidente que fala com, eu vou falar com todo mundo, pode fazer a pergunta que você quiser que eu vou responder, não, dependendo de quem você é, eu não falo. Nego acesso à Casa Branca, expulso, e essa é a terra da liberdade, a terra, teoricamente, da primeira emenda, no qual você teria liberdade absoluta de expressão. Ele começa perguntando, da onde você é? Quem é você? Porque dependendo de onde você, para quem você trabalhe, eu não falo com você. Começa por aí. E em seguida, o jornalista tenta explicar um princípio básico que diz o seguinte, ô presidente, olha só, essas tarifas serão pagas pelas pessoas que estão importando, serão pagas, em última análise, pelos contribuintes estadunidenses. Isso vai pesar no bolso das famílias estadunidenses. E o Trump simplesmente diz, não, acho que não. Acho que quem paga o tarifaço, Alex, são os países. Ou seja, é quase conversar com uma criança que te diz... Eu sei que é difícil acreditar que
um presidente estadunidense tenha um raciocínio tão circunscrito, tão raso, tão infantil, mas de fato essa foi a resposta que ele deu para o jornalista. Não, acho que não. Acho que quem paga são os países. Evidentemente, numa guerra tarifária, não tem vencedores. Todo mundo vai pagar, existem consequências de todas as ordens e a coisa pode escalar para um nível sem precedente, que já é o que está acontecendo, aliás, no mundo, considerando que talvez o paroxismo, o limite máximo desse processo, pode ser um conflito armado. Né? Isso pode ser o princípio, aliás, de algo muito mais sério que a gente vê se desdobrando no horizonte, tá? Sim. E por Ô, Calejão, Fala, Paulo querido. Rooney falou assim, Trump vive no mundo da lua. Incrível, né? Pois é, porque o nível de... É pueril, é ingênuo a um nível que faz assim... Muita gente... Pessoal, por que eu trouxe isso para vocês? E perdão pelo áudio em inglês, inclusive. Mas por que eu trouxe isso para vocês nesse momento? Porque tem muita gente, Alex, se perguntando o seguinte, cara... Qual é o objetivo final desse sujeito? Ele tem um plano, ele é um aloprado que não sabe muito bem o que está fazendo. Como eu vejo, e eu posso estar errado, tá, gente? O Trump tem um plano de poder pessoal que ele bota acima dos próprios interesses nacionais dos Estados Unidos. Então ele quer ser percebido como uma figura forte. Não é por acaso que ele usou um vídeo de inteligência artificial, Alex, para emular uma estátua dele de ouro de 4, 5 metros de altura em Gaza. Não é à toa que ele lançou um Gold Card, Alex, que custa 5 milhões de dólares e dá a condição das pessoas que o adquirirem viver legalmente nos Estados Unidos com a cara dele. Sim. Não é à toa que quando ele está falando do tarifaço, ele diz, quando eu era jovem, e eu era um jovem muito bonito, muito charmoso. Você entende o tipo de coisa? Assim, é um sociopata, é um narciso de último nível que está, de fato, utilizando o império estadunidense para avançar a sua própria agenda. E ele quer ser percebido como um presidente durão, que mudou o jogo, que foi capaz de fazer a manutenção da hegemonia estadunidense num momento de derrocada do império dos Estados Unidos. Agora, será que ele sabe o que ele está fazendo? Ou será que ele só está catalisando esse processo de derrocada estadunidense? Essa é a questão nesse momento. Agora, quando eu digo para vocês que existem consequências, é disso aqui que eu estou falando. Olha só, Alex. China diz que lutará até o fim contra tarifas de Trump. Caminho errado. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês que isso eu tenho certeza. Não é uma boa estratégia ameaçar os chineses. Não é uma boa estratégia tentar coagir os chineses com base em intimidação, medo e uso da pura força. Isso não vai funcionar com a China como funciona com a Europa Ocidental, como funciona com outros países menores que não têm condição de se defender do abuso estadunidense. A China é outra coisa. Com a China é um outro jogo, vocês podem ter certeza. Então, diz aqui o texto da colega Beatriz Gomes, do UOL. Isso aqui foi publicado ontem, dia 7 de abril, 11 horas da noite, 10h59. O Ministério do Comércio chinês afirmou hoje, que é amanhã, já de terça-feira aqui, que lutará até o fim, aspas, tá? Contra as tarifas impostas pelo governo Trump. A manifestação ocorre horas antes do prazo dado pelo republicano para o país asiático desistir de retaliá-los. Porque tem isso, o Trump, além dele colocar as tarifas, a gente teve, acho que é o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, não lembro de cabeça, mas acho que é Scott Bessent, o secretário do Tesouro estadunidense, com uma fala super arrogante, Alex. Além das tarifas, cara, esse cara vem a público e diz o seguinte: não ousem retaliar. Sentem-se, absorvam o tapa na cara que vocês acabaram de levar e fiquem quietinhos. O que você acha que é mais provável, Alex? Eu te agredi,
e não falar nada e você ficar quieto, ou eu te agredir e ainda botar o dedo na sua cara e mandar você calar a boca e você ficar quieto? Acho que é a segunda opção. É Que é o que ele tá pensando. Não, é muito menos... Se eu te ameaço, além de tudo, eu tô te humilhando, Alex. Além do tapa na cara, você vai ter que engolir o tapa na cara e a humilhação. Não é só o tapa na cara, você entende o que eu tô te dizendo? Entendi. Nesse contexto é a mesma coisa. Eles acharam que além de dar o tapa na cara, seria uma boa ideia humilhar as nações dizendo: shh, fiquem quietinhos, porque senão vai ser pior para vocês. E aí, quando eu vi isso, eu falei, bom, se tinha alguém pensando em ficar quieto, Alex, agora não vai ficar mais. Agora eles vão responder. A União Europeia ainda está tentando ali, sabe, está tergiversando, vamos responder, mas talvez não. Você tem, acho que, França e Alemanha, tá um pouco dividido. Você tem países que estão mais inclinados a responder de uma forma mais agressiva e você tem outros países que estão inclinados a adotar uma postura mais submissa ao trumpismo, tá? Então... tá aí, a China voltou a dizer que tomará qualquer contramedida para salvaguardar os seus direitos. Ô Alex, fecha o teu áudio, querido, por favor, porque o teclado acho que está... Obrigado, querido. A China voltou a dizer que tomará qualquer contramedida para salvaguardar os seus direitos e interesses diante do aumento das tarifas dos Estados Unidos. A manifestação divulgada pela agência estatal chinesa Xinhua foi realizada por um porta-voz do Ministério, depois que o Trump ameaçou colocar uma tarifa adicional de 50% sobre as importações chinesas. Isso pode acontecer nas próximas horas. Se o Trump fizer isso, isso vai botar fogo nos mercados no mundo, porque ele colocou 34% sobre a China, que já pagava 20%. Isso já implica uma tarifa de 54%. Ele está ameaçando colocar outros 50%. Isso seria algo sem precedente na história do comércio moderno. Pode acontecer ao longo das próximas horas, tá? Então, tá aí a China dizendo que lutará até o fim se o lado dos Estados Unidos estiver empenhado em seguir o caminho errado. Há algumas semanas, a China, Alex, já disse assim: os Estados Unidos podem se preparar. Porque se vocês quiserem guerra tarifária, se vocês quiserem guerra tecnológica ou se vocês quiserem qualquer outro tipo de guerra comercial, Pequim não vai se furtar. Pequim não vai correr desse embate. Então, assim, basicamente traduzindo para o português popular, é o seguinte: pode vir quente que eu estou fervendo. É isso que a China está dizendo. Pode vir quente que a China está fervendo. Eles não estão contemporizando, eles não estão adotando nenhum tipo de medida mais diplomática nessa medida. Pequim está com uma linguagem diplomática que eu nunca vi. Acompanhando a sociedade internacional por quase 20 anos agora, eu nunca vi nada parecido com isso. Oi. Você acha que algum outros países vai se manifestar além de Canadá e China? Ou por conta dessas coisas que o Trump está fazendo, eles vão segurar um pouco a onda? Não, eu acho que é muito provável, Alex. Eu não vejo outros países deixando isso barato. É óbvio que, a depender do nível de coesão e de unidade que esses países conseguirem estabelecer para agir em bloco, isso dá uma capacidade maior de resposta. Né? Você não tem, por exemplo, é muito difícil para um país como o México ou até para um país como o Brasil responder nesse mesmo tom que Pequim respondeu, porque a gente não tem um PIB gigante. Acho que o PIB da China hoje deve ser de 17, 18 trilhões de dólares, tá? Então, evidentemente existe... Isso mesmo. É isso, né? 17,79 trilhões de dólares. É isso aí. Então, assim, não tem... O do Brasil está na casa dos 2 trilhões. É 8 vezes menor do que o PIB da China. Então, existem questões materiais e expressões de força e poder que invariavelmente são respeitadas quando desse tipo de tomada de decisão. Agora,
me parece que o trumpismo está fazendo aí vai inequivocamente gerar algum nível de resposta. Já gerou da China, a China não vai recuar, Alex, para isso aqui. Já gerou da Cláudia Sheinbaum, já gerou do Canadá e está gerando uma onda de anti-americanismo no mundo inteiro. Talvez em níveis sem precedentes, porque agora você começa a ter aliados dos Estados Unidos como o Canadá. Você começa a ter as pessoas vaiando o hino dos Estados Unidos em partidas de hóquei no Canadá. Você começa a ter canadenses retirando produtos estadunidenses das gôndolas nos supermercados. Isso é absolutamente sem precedente. Então, assim, é complicadíssimo. O Trump vai ter que começar a negociar e vamos ver se ele consegue atingir os termos que ele pretende quando ele adota uma estratégia de ameaça dessa. Existe um limite, Alex, para o que você pode conseguir com base em ameaça, em intimidação. Isso se aplica na sociedade internacional, mas se aplica em relações interpessoais também. Você pode observar como a tua vida funciona nesse sentido. Existe um limite para o que você consegue conseguir intimidando, gritando, batendo no peito. Chega um ponto em que as pessoas se irritam e elas param de atender o telefone, elas param de te responder e, se precisar, elas partem para o confronto com você. Tá? Então é o seguinte, gente, o Trump deu um prazo. Ele disse que a China tem até o meio-dia de hoje, dessa terça-feira, para recuar das tarifas retaliatórias de 34% impostas contra os Estados Unidos. Após essa manifestação, a China disse aí que não vai voltar atrás e que não vai ceder a ameaças. Aí o Trump ameaçou colocar mais 50% nessas tarifas e diz o seguinte: nós estamos na Casa Branca e não vamos deixar isso acontecer. Eles estão se dando bem em cima da gente ao longo dos anos, ganhando centenas de bilhões de dólares e isso não deveria acontecer. O republicano disse ter um ótimo relacionamento com o presidente chinês, o Xi Jinping, e afirmou esperar que continue assim. Seguramente, Trump, é uma ótima medida de fazer a manutenção de um bom relacionamento, ameaçar o teu interlocutor, não tem a menor dúvida disso. O relacionamento abusivo. Óbvio, não tem a menor dúvida, né, Alex? Você quer manter um bom relacionamento com quem quer que seja e você começa ameaçando essa pessoa, me parece pouco provável que isso vá funcionar. Né? Mais cedo, o estadunidense afirmou que os Estados Unidos aplicarão tarifas, tá aí, já li isso aqui. Gente, então é basicamente isso. A cobra vai fumar. A China falou que não vai deixar barato esse negócio e o Trump disse que se a China não recuar, ele vai aumentar em mais 50% a tarifa. Em relações internacionais, tem uma disciplina que chama Teoria dos Jogos, que dá conta de tentar entender como é que essas disputas. Sabe aquele jogo que quando você tem dois carros, um dirigindo em frente ao outro, e existe uma luta para ver quem é que desvia primeiro, porque aí o outro foi o mais corajoso, o mais forte, o mais determinado? É esse tipo de jogo que está acontecendo entre Washington e Pequim. Vale ressaltar que quem iniciou essa contenda foi Washington nessa ocasião e que se o Trump seguir adiante, basicamente ele vai botar fogo no mundo. Os mercados, Alex, já caíram muito. Eu estava conversando com o Edu Moreira ontem, ele está acompanhando esse processo de muito perto. A gente deve trazer atualizações para vocês ao longo dessa semana. O Edu é um cara que entende infinitamente mais disso do que eu, mas as bolsas caíram muito no mundo inteiro ao longo do dia de ontem. Só que hoje elas já se recuperaram alguma coisa com a sinalização do Trump em negociar. Então, essa notícia da Folha de São Paulo foi publicada meia-noite agora, do dia 8 de abril. Bolsas asiáticas fecham em alta nessa terça-feira, hoje, com sinais de negociação com Trump. Principais bolsas europeias também registram alta na abertura após as perdas da véspera. Agora, vocês imaginam o que vai acontecer aí, Alex? Se hoje existe um sinal de recuperação,
e o Trump enfia mais 50% de taxa na China e Pequim vai retaliar com outros 50%, porque eles já disseram, vai ser teoria da reciprocidade. Desde o começo desse processo, Alex, está gravado no N1, eu fiz essa análise. Eu falei, olha, um conceito basilar das relações internacionais é a teoria da reciprocidade, Alex. Via de regra, a teoria da reciprocidade funciona da seguinte maneira. Você começa colaborando com a pessoa e se a pessoa continua o processo de colaboração, você dá sequência no que se torna um círculo vicioso. A recíproca também é verdadeira. Se a pessoa te agride, você responde na mesma medida. Se ela mantém a agressão, você vai dar continuidade ao que se torna um círculo vicioso e não virtuoso, nesse caso. Eu posso estar errado e a gente vai ver, mas ao que tudo indica, é o que está se desenhando no mundo, gente. O que está se desenhando no mundo é um círculo vicioso de uma guerra tarifária que deve explodir os mercados nos próximos dias e semanas. Então vamos ver porque aqui, o que está dizendo essa notícia da Folha é o seguinte: as ações asiáticas fecharam em alta hoje, um dia depois de registrarem mínimas recordes diante de incertezas sobre o tarifaço global anunciado pelo presidente Trump. A recuperação foi de mais de 6% após queda de 7,8% no dia anterior. Então, é esse nível de incerteza que o tarifaço do Trump está gerando no mundo. Um dia cai 6%, no outro dia sobe 7%, aí as pessoas tentam entender se ele vai taxar em mais 50%, não vai, como é que isso... Isso arrebenta o principal parâmetro para o comércio internacional, que é a previsibilidade. Você imagina se você é um empresário que está fazendo alocação de recurso, se está fazendo provisionamento daquilo que você deve ou não comprar, e você se vê confrontado com esse nível de incerteza. Aliás, tem investidor mestre aqui, eu já vou falar disso mais para o fim do programa. Fundamental, sobretudo em momento de tanta incerteza, um investidor mestre que o Eduardo Moreira vai ministrar para a gente. Você quer falar, Alex? Sim. E lembrando que essa loucura que está no mercado, nós temos o mercado de investimentos com a Débora Maganha e o Diego, que eles estão trazendo apurações em tempo real. Então acompanhe que é das 11 até 11h30 na nossa grade do ICL. Muito bem colocado. É isso aí, as análises sempre precisas do nosso programa aqui na grade do ICL, tá? Então, as ações da bolsa japonesa, o Nikkei, terminaram com ganhos de 6,02%, graças às altas das empresas de tecnologia e à perspectiva de negociação entre Japão e Estados Unidos sobre as tarifas, né? Na segunda-feira, o Trump indicou o Japão como um dos países no caminho para negociar um acordo comercial após a imposição das tarifas. Ele conversou pela manhã com o primeiro-ministro Shigeru Ishibai e diz que vai receber um time de negociadores de Tóquio. O secretário do Tesouro, o Scott Bessent, que eu falei para vocês, publicou no X que foi escolhido para liderar as conversas com o país asiático. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 2% após sofrer o pior dia desde 1997. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, na China, avançou 1%. Tá? As principais bolsas europeias também abriram em alta após as grandes perdas da véspera. A Bolsa de Londres subiu 1,27%, a de Paris 1,41%, a de Frankfurt 0,86%, a de Madrid 0,95% e a de Milão 1,73%, tá? Então, basicamente é isso aí. Você tem o Conselheiro Econômico Nacional da Casa Branca, o Kevin Hassett, com a mesma ladainha de que após décadas e décadas de supostas injustiças com os americanos, seria difícil convencer Trump a assinar um acordo. A mesma ladainha que o Trump vai avançar de que os Estados Unidos foram vítimas de um processo de exploração. Acreditem ou não, eles ainda se colocam como vítimas de um processo exploratório. E aí, gente, tem
esses 10 minutinhos finais, eu quero trabalhar com vocês algo que eu acho que é importante, porque o Trump é muito hábil no sentido de trabalhar com diversionismo, no sentido de ocupar os espaços midiáticos de uma forma permanente. E tem um escândalo que foi pouco explorado aqui, que é o escândalo do Signal. Você ouviu falar disso, Alex? Sabe o que é o escândalo do Signal nos Estados Unidos? Cara, é o seguinte... Você tem o secretário de Defesa, que é o Pete Hegseth, e você tem a Tulsi Gabbard, Mike Waltz e o vice-presidente, que são conselheiros de segurança dos Estados Unidos. A Tulsi Gabbard, eu não lembro exatamente de cabeça qual é o cargo certinho dela, mas ela atua ali como oficial de alta patente, considerando processos de guerra e de segurança nacional dos Estados Unidos, e o J.D. Vance, que é o vice-presidente estadunidense, envolvidos num baita escândalo, Alex, no qual eles estavam organizando um bombardeio aos Houthis no Iêmen, e eles, sem querer, pelo menos é isso que tem sido dito, colocaram um jornalista num grupo de Signal. Você sabe o que é o Signal, né? Aquela rede social que atua mais ou menos como um WhatsApp ali. E eles colocaram o Jeffrey Goldberg, do The Atlantic, que é uma revista, uma mídia, sem querer nesse grupo. E esse jornalista teve acesso aos planos, Alex, de forma detalhada. Quando aconteceriam, que tipo de armamento seria utilizado, quem seriam os alvos, cada pequeno detalhe. O que isso significa é que você coloca em risco a vida dos militares que vão conduzir essa ação. Sim. Porque se as pessoas, se os inimigos dos Estados Unidos têm acesso a esse tipo de informação, eles são capazes de agir preemptivamente, no sentido não só de evitar o ataque, mas de eliminar essa ameaça para suas próprias forças, no caso, os Houthis. Então isso aí é um baita escândalo, Alex. Não é algo trivial que o Trump tenha a condição de fazer aquela estratégia diversionista que ele sempre faz e que ele dê conta de dizer, não, porque não é isso, isso é bom para a nação. Não, não é bom para a nação. E isso pegou muito mal para o Trump. Sondagens, pesquisas de opinião indicam que isso arranhou muito a popularidade do Trump, porque vai na contramão daquilo que ele quer vender para sua base eleitoral, que ele é um homem forte, capaz de negociar de uma maneira inédita com o mundo inteiro, um cara que vai impor o ímpeto e a vontade dos Estados Unidos antes de qualquer outra coisa. Não à toa ele tem o mote do America First, e isso tudo, tá? Então isso derruba essa persona política que ele construiu e deixa claro o quão incompetente ele e o time dele são no sentido de conduzir o Estado americano nesse contexto, principalmente numa questão tão sensível como essa, que envolve uma questão militar de guerra, tá? E aí, eu trouxe isso aqui porque me parece que o Trump está fazendo fumaça. Ele está fazendo fumaça porque ele quer esconder esse caso, esse escândalo do Signal, tá? Conselheiro de Trump salvou o contato errado ao vazar segredos militares dos Estados Unidos. Jeffrey Goldberg foi incluído por engano em grupo com integrantes do governo e teve acesso a informações sigilosas. Então, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o Mike Waltz, incluiu por engano o editor-chefe da revista... Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Ele incluiu por engano o editor-chefe da revista The Atlantic, o Jeffrey Goldberg, em um grupo na plataforma Signal, que reunia várias autoridades do país depois de ter cometido um erro ao salvar o contato do jornalista, segundo o jornal britânico The Guardian. O caso, considerado um escândalo no governo Trump, levantou preocupações relacionadas à segurança das informações compartilhadas entre autoridades estadunidenses. O jornalista teve acesso de forma antecipada a informações sobre ofensivas das forças dos Estados Unidos contra rebeldes Houthis, tudo no Iêmen, tudo isso que eu já
falei para vocês, tá? Então eu só quis colocar isso porque existe uma chance enorme, Alex, do Trump estar levantando a fumaça, porque ele sabe que esse caso é muito ruim para ele. Então a gente até pode ver ele causando essa questão das tarifas para depois voltar atrás, para causar todo um pretexto de caos e de alguma maneira conseguir camuflar essa questão do Signal, que é muito deletéria para a presidência dele, tá bom? Gente, nos 4 minutinhos finais aqui, tem uma questão que eu quero trabalhar, a nossa política doméstica. Esse texto é do GELOL na Folha e diz o seguinte: segundo o Datafolha, 52% acham que o Bolsonaro deveria ser preso por tentativa de golpe. Apesar da maior parcela a favor da prisão de ex-presidente, predomina a visão de que isso não vai ocorrer, segundo essa sondagem do Datafolha. Eu discordo radicalmente. Eu acredito que o Bolsonaro será julgado com tudo aquilo que o nosso Estado Democrático de Direito garante: presunção de inocência, ampla defesa, direito ao contraditório, mas esse processo será concluído ainda esse ano. O Cacai disse aqui no ICL para o Chico Pinheiro em entrevista que ele acredita que esse processo deverá ser concluído ainda na gestão do Luiz Roberto Barroso, ainda com o Barroso presidindo o STF, o que deve acontecer no máximo até setembro, tá? Então, tem isso aí, é a opinião de 52% dos brasileiros, que ele deve ser preso. Outros 42% dizem que ele não deve ser preso e 7% não souberam responder. A gente vai trabalhar isso seguramente de uma forma um pouco mais integral no N1, que está começando daqui a 3 minutinhos. Então eu só quis registrar isso no Desperta hoje com vocês. Além disso, outro registro aqui muito breve, antes da gente chamar o marketing, Alex, é que o STF começa o julgamento de 17 novos réus por incentivarem atos do 8 de janeiro. Eles não depredaram os prédios dos 3 poderes, mas participaram da incitação aos crimes direto do quartel-general do Exército em Brasília. Esse texto é do colega Pablo Giovanni, no Metrópolis, foi publicado ontem, 12h58. Então a primeira turma do STF julga 17 acusados pelos crimes de incitação ao crime e associação criminosa aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O julgamento ocorre no plenário virtual desde sexta-feira, dia 4, de acordo com a PGR. Os réus participaram do acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, onde eles incitaram a prática de atos que visavam a abolição do Estado Democrático de Direito e a destituição do governo. Tentaram dar um golpe de Estado, queriam assassinar efetivamente o Lula, o Alckmin e o Xandão, tá? Gente, e por fim, muito brevemente, 30 segundos, só para deixar isso registrado também, Alex, tem a questão do PL da anistia. Houve um ato aqui em São Paulo, um ato um pouco maior do que de Copacabana, mas não foi suficiente para mexer na agulha de como isso está dado, e a resposta do Hugo Mota ao ato bolsonarista foi de ali contemporizar e tal, mas muito brevemente ele disse que não vamos ficar restritos a um só tema, vamos levar essa decisão ao Colégio de Líderes, vamos conversar com o Senado e com os poderes judiciário e executivo para que uma solução de pacificação possa ser dada. Ou seja, existe esse contexto e disputa, ao que tudo indica nesse momento, parece pouco provável que vá passar a anistia. Se passar pela Câmara, tem Senado, se passar a anistia, tem veto, se derrubar o veto, vai bater no STF. Esse é o contexto que se dá nesse momento. Gente, nesse momento de insegurança, olha aqui, ó, investidor mestre, meu povo, entra aí agora. Despertaicl.com.br, aqui, despertaicl.com.br.
Não tem ninguém que manja mais desse negócio do que o Edu Moreira. Ele vai dar uma aula de como é que você pode investir o seu dinheiro, sobretudo num contexto de tamanha insegurança dos mercados globais que a gente vive nesse momento. Nessa terça-feira, dia 15 de abril, 8 horas da noite, o Edu vai dar uma aula. O Edu, cara, ele fica o ano inteiro preparando esse negócio. É absolutamente imperdível. Se vocês fossem adquirir isso em qualquer outro lugar, isso custaria uma pequena fortuna. E o Edu organiza esse conteúdo de uma maneira fácil, didática, objetiva. Você não precisa ser nenhum especialista ou ter milhões de reais para investir, tá bom? Imperdível, tá aí. Entra agora, antes de começar o N1. É rapidinho, você entra aí, faça sua inscrição aqui, ó, despertaicl.com.br, tá bom? Gente, com isso eu encerro o Desperta de hoje. Vocês ficam agora com o ICL Notícias, primeira edição, tá bom? Beijo grande pra vocês, fiquem bem, tchau, tchau. Você sabe qual foi uma das notícias que mais chocou todo mundo que eu conheço dos últimos meses? Aquela que dizia que 95% das previsões dos analistas de mercado em relação à economia foram erradas. Para mim isso não é novidade nenhuma, né? Passei mais de 20 anos no mercado financeiro e eu sei que a maior parte das indicações, das previsões, são feitas para fazer com que as pessoas comprem determinados produtos ou investam em determinadas coisas que são lucrativas para os bancos. Os bancos estão muito preocupados em acertar, não. Mas a gente aqui está preocupado com isso. Nos últimos anos, a gente acertou mais do que todo mundo nas previsões que a gente fez. E para isso, a gente precisa de ciência e de independência. E o que quer dizer essa independência? Quer dizer que a nossa maior preocupação é que você aprenda e não que a gente ganhe dinheiro com o que você vai fazer de investimento. Eu preparei uma aula absolutamente democrática e revolucionária. Em menos de uma hora, eu vou ensinar a você todo o básico do mundo dos investimentos e das finanças. Pode chamar todo mundo de casa para assistir, que todo mundo vai poder aproveitar essa aula. Vai acontecer no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Assiste a aula comigo, se divirta com a aula e nunca mais caia nessas armadilhas dos bancos e das corretoras.